Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Jaqueline Crepaldi. Nós estamos falando sobre o ensino religioso na educação infantil. E muito a partir da sua experiência, não é? Você atua no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Santo Agostinho de Belo Horizonte. E sempre com educação infantil. Você falou, dentre as experiências que você vivencia como professora do ensino religioso, uma delas é a questão da linguagem. Sim. Né? E aí eu até falei, vamos deixar isso para o bloco. Chegou a hora da gente falar sobre a questão da linguagem na educação infantil. Isso. Na educação religiosa. Na educação religiosa. Infantil. E é porque essa questão, ela me deixa, assim, bastante preocupada e, ao mesmo tempo, me traz também, me instiga a pesquisar cada vez mais. Porque a linguagem para a criança dessa idade tem que ser uma linguagem muito verdadeira, que transmite para essa criança a mensagem, assim, vamos dizer, precisa, porque eles não dão muito conta. Então, crianças de 4 anos ficam 4 minutos ali sentadinhos perto de você. Se você não falar exatamente o que você precisa naquele tempo, eles vão sair, porque é natural deles. Então, você tem que ter essa linguagem que atinja, e é uma linguagem verdadeira e uma linguagem que liberte. Então, isso tudo são questões que a gente precisa pensar. E eu me lembro bem de um professor que eu tive aqui na PUC, o Pedro Perini. Logo que eu comecei minha trajetória acadêmica com a iniciação científica, e eu fazia um curso de Libras e Braille, comunicação assistiva. E aí ele falava assim, existe uma palavra que é a palavra cheia. Essa palavra, ela não dá margem para outras coisas, ela vai exatamente no ponto que ela precisa ir e as pessoas entendem. Eu falei, gente, isso é que as crianças precisam, uma palavra cheia. E então eu uso muito o exemplo de um aluno quando eu estava trabalhando um projeto, fazia uma sequência didática com eles e o tema era sementes. E aí um olhou para mim e falou, eles têm 4 anos, eles estão descobrindo o mundo. Ele falou, professor, o que é semente? E eu falei, nossa, eu achei que esse projeto seria tão fácil, né? A primeira pergunta, como eu vou explicar agora? E aí um outro levantou a mão e falou assim, é um grão. Então, essa palavra cheia, que explica tudo, ela é importante demais. Então, isso eu gostaria de chamar muita atenção das pedagogas, das pessoas que estão se formando, porque não adianta com a criança você florear demais. Você tem que ser preciso e uma linguagem que liberte, uma linguagem que tire as amarras, porque a educação é muito cheia de amarras. E no ensino religioso, a gente tem essa possibilidade de trabalhar isso, de refletir com essas crianças, de retornar, né? Olha, mas você fez isso, você falou dessa forma. Então, isso é a linguagem que liberta você. Você mesmo disse que tem uma larga experiência, já de muitos anos. Que análise você faz dessa geração atual? As crianças de hoje, elas trazem características diferentes daquelas de quando você começou a atuar? Exatamente, muito, muito, muito. As crianças, elas vão passando e vão captando o que a sociedade vai falando para elas. Então, elas vão se formando dessa forma. E o que acontece? Nós estamos em uma sociedade que, por um lado, ela é extremamente individualista. Então, isso surge um efeito. As crianças muitas vezes são usadas como um objetivo comercial também. Então, nós vamos focar nelas e vender mais. E, por um outro lado, uma coisa assim maravilhosa que está acontecendo, que é a questão do compartilhamento. As crianças que nasceram de 2010 para cá, aí tem todos os títulos, as pessoas falam geração Z, geração, né? E essas crianças que nasceram de 2010 para cá, elas já nasceram em um mundo que eles compartilham transporte, eles compartilham malas, eles compartilham... Uma vez me disse, meu pai trabalha em uma loja em São Paulo que ele alugou. É uma loja, mas ele era um chefe de cozinha. Então, ele alugava aquele espaço com tudo ali para o trabalho dele. Então, eles compartilham mais. Então, isso está fazendo essas crianças trazerem dentro de si uma abertura maior ao outro. E aí, professor Flávio, tem uma coisa muito importante que nessa análise a gente não pode deixar de lembrar. O ensino religioso, com essa questão da alteridade, ele traz esse viés educacional. O ensino religioso ele tem que estar ligado a isso.
Porque você imagine uma criança que a família, como o primeiro grupo social, ela tem que, né, a gente espera que ela trabalhe os valores e que ela construa essa educação social para essa criança, enfim, educação moral. Mas, às vezes, vamos supor que alguma dessas famílias não consiga. Então, essa criança vai para a escola e a nossa tarefa é receber esse aluno e dar continuidade a isso. Então, nós vamos ali desempenhar um papel fundamental na vida dessa criança. Eu até coloco na tese, não no sentido de uma criança peregrina e turista, como Hervé Léger, ela falava do peregrino e do convertido, você se inspirou ali? Sim, não foi ali. Foi em La Taille. Ele usava, ele usa a pessoa turista e a pessoa peregrina de seu tempo. É uma metáfora de espaço e tempo. Turista e peregrina de seu tempo. De seu tempo, é um Bonita espaço metáfora. e tempo. Então, como eu comecei a pensar? O que é que a criança de hoje faz com seu tempo livre? Observa. Eles são totalmente ligados a computadores, a celulares, Essas são as características da infância na nossa época. Na nossa época. Bem, eu toda hora fico lembrando, né? Olha, professora, muita experiência e doutora em ciências da religião, você associada à linha religião, política e educação. Sim. Né? Foi orientado pelo professor Paulo Agostinho. Em que medida a ciência da religião ela te ajuda, né, a pensar essas práticas do ensino religioso, no caso, como você aborda, o ensino, a educação da religiosidade? Exatamente. Então, eu busquei nessa fonte das ciências da religião, porque eu acho que junto com a pedagogia, eu sou pedagoga, então eu acredito que seja um espaço propício mesmo, a base para esse ensino. Então, tanto é que esses autores que agora a gente está citando e as leituras, elas foram fundamentais para, primeiro, a gente conhecer essa criança, saber que criança é essa, o conceito de infância que a gente foi estudando desde o início da nossa pesquisa, para depois a gente chegar nessa criança... Você fez um longo trabalho, né, com isso, né, de pesquisa sobre concepção de infância, é isso? Concepção de infância e muito, com alguns dados muito importantes, professor Flávio. Aqui não vai dar tempo de falar, mas um deles é a educação em Rousseau, que ele dá um golpe epistemológico na educação, ele centraliza a criança. A criança vamos vestir uma roupa de adulto, porque ele é um mini, né, um mini adulto. Sim. Aqui. E isso ele trouxe a criança para a infância. E isso foi importante. Mas isso também teve consequências. Nós não vamos falar porque o tema é longo, mas são marcos importantes desse trabalho. Que lá nas ciências da religião, o suporte ele vem de uma forma bem firme, é bem importante. Sim. Bom, é uma luta grande, você já falou dos dois principais modelos. Sim. Né? Trabalhar com ensino confessional e não confessional. Né? Isso, quando a gente conversa sobre escola pública, né, tende a se acentuar ainda mais, né, considerando o Estado laico, não é lugar de fazer nenhum tipo de proselitismo religioso. Mas você atua numa escola confessional. Sim. Né? E conhece mais desse espaço também, né, das escolas confessionais. Sim, né? sim. Como é que nessa perspectiva você avalia a abertura da escola no seu conjunto? Né? Para uma perspectiva mais ampla, para além do ensino de uma religião. De uma religião, exatamente isso. É um ensino mais amplo, acolher. Nós temos uma forma assim, muito interessante de trabalhar, porque a gente parte do aluno, do educando. Então, o que ele nos traz? Qual é os símbolos religiosos que vêm para o nosso dia a dia, os livros religiosos, os líderes religiosos que a gente observa que às vezes eles pesquisam, eles trazem. Então, a gente vai trabalhando com os dados que eles nos transmitem ali. E a gente vai ensinando então, com isso. Claro que na educação infantil esse trabalho é diferenciado, porque eles não trazem esse tipo de dado vamos dizer, fenômeno religioso ou fato religioso assim tão claro. Mas eles trazem
professor Flávio, a mais pura busca desse sentido para a vida. Então, é assim que a gente começa, ouvindo a criança. E hoje, a BNCC, ela traz claramente a base nacional comum curricular e também do ensino religioso. Hoje nós temos o referencial curricular de Minas Gerais, muito bem escrito também. Então, ele traz... O plano de aula, ele não é mais em função daquilo que o professor quer. Então, ao final da aula, esse aluno deverá ser capaz de... E aí você cria. Não. Agora qual é a habilidade dessa criança? Então, essa criança, ela pode desenvolver o seu sentido de colaborar com o outro. Ele pode interpretar alguma coisa. Os pequenininhos ainda não chegaram lá, tem todo um caminho que vai seguindo para eles alcançarem isso. Então, mas sempre o foco é partir da criança e das habilidades dela. Bom, parabéns pelo seu caminho, pelas experiências, Obrigada, que você não só construiu, mas aquelas que você também consegue compartilhar com a gente. Um prazer, Muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Obrigada. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.